Quanto mais se estuda sobre os fatores inerentes à transformação digital, mais se constata o quanto eles estão intrinsecamente conectados uns com os outros. Algumas megatendências são tão homogêneas que elas quase não se distinguem umas das outras. Esse é o caso da economia gig. Ela possui tangência muito sutil com outras megatendências, como a economia compartilhada, a desmonetização, a escalabilidade exponencial e até o futuro do trabalho. Mesmo assim, eu prefiro tratar desse conceito separado dos outros, porque ele tem algumas características muito particulares. E justamente por essa miscelânea toda, né, que compõe a gig economy, ela deve ser entendida como uma confluência dos fatores econômicos, políticos e sociais. Com o advento da internet, foi possível transcender o escritório como um ambiente de trabalho. A dificuldade da mobilidade nos grandes centros urbanos intensificou a demanda pelo trabalho remoto. Em outra vertente, as empresas sobrecarregadas por impostos e encargos trabalhistas passaram a flexibilizar a relação de trabalho, admitindo colaboradores part-time, autônomos e, mais recentemente, o conceito de trabalho intermitente, né, principalmente na legislação brasileira. Ou seja, uma série de novas categorias sem vínculo empregatício, como a tradicional CLT, que a gente já conhece há tantas décadas. Se tudo isso parecia apenas romântico há um ano atrás, a pandemia mostrou que essa realidade já está acontecendo e já tem plenas condições de acontecer com muita estrutura, né? Dessa forma, a economia gig, ela se embasa no formato de trabalhos flexíveis, temporários ou freelancers, e tanto local como remotamente. Desse movimento surgiram os conceitos justamente de trabalho remoto, no qual o home office é uma das modalidades de trabalho remoto, e também o conceito de nomadismo digital, né? Os nômades digitais, que é uma situação em que o trabalhador ele não tem nem residência fixa, ele vive se deslocando pelo mundo enquanto realiza trabalhos remunerados através de canais digitais. Para quem não é tão familiarizado com essa realidade, pode parecer um pouco incerta e arriscada do ponto de vista profissional. No entanto, ela se alinha a dois fenômenos em andamento, que são o da liberdade de não restringir a nossa atuação profissional e o conceito do futuro do trabalho, onde as atuações pontuais vão ser muito mais valorizadas do que as longas carreiras, como era comum, principalmente no século XX. O século XX foi marcado, profissionalmente, quem tinha 30, 40 anos na mesma empresa era sinônimo de um ótimo profissional. Hoje, isso está mudando, tanto no sentido de permanecer muito tempo na mesma empresa, quanto permanecer muito tempo, inclusive, no mesmo segmento, na mesma área de atuação. Então, os impactos para a qualidade de vida são muitos, já que o trabalhador pode definir os seus próprios horários e a sua carga total de trabalho diário. Ele pode estipular os locais preferidos para trabalhar, pode definir suas próprias metas financeiras e, principalmente, pode atuar em diferentes segmentos aleatoriamente. Como eu falei, aquele conceito de permanecer a vida inteira trabalhando estabelecer uma longa carreira numa única atuação, isso vem perdendo sentido. O mundo hoje tem tantas possibilidades de atuação, tantas profissões e funções novas, que está se tornando comum a pessoa mudar de atuação ao longo da vida. Talvez o grande precursor desse movimento tenha sido o Timothy Ferriss, que é autor do livro Trabalhe 4 horas por semana. Ele foi muito criticado e, ao mesmo tempo, idolatrado quando ele lançou esse livro em 2007. Ele é muito polêmico justamente porque ele trouxe conceitos muito fora da caixa para aquela época e que até hoje ainda são estranhos para muita gente. Então, o Tim apresentava ao mundo um novo paradigma de trabalho, ao mesmo tempo em que ele praticava aquilo que ele estava falando. Não era só um livro teórico com coisas que extrapolavam o status quo daquela época. Ele realmente fazia tudo aquilo que ele falava no livro. Obviamente,
Como todo pioneiro, o Ferris se equivocou em alguns conceitos e práticas, mas, definitivamente, tudo aquilo que ele colocou no livro se tornou a base para a chamada economia gig. As plataformas como o Get Ninjas, né, que conecta clientes e diversos tipos de prestadores de serviços, o Airbnb, o Quinto Andar, Dog Hero, que é um aplicativo para hospedagem de pets, né, muito parecido com o Airbnb, só que para pets, e principalmente o tão mais conhecido Uber e agora os serviços de entrega, como o Log e o Rappi, eles estão trazendo uma nova dinâmica no mercado e provando que a economia gig já é uma realidade que já está aqui no nosso dia a dia. Porém, existem alguns desafios para fomentar e para implementar a economia gig. Nem tudo são flores quando se analisa aquele cenário bonito pintado pelo Timothy Ferriss no livro Trabalho 4 horas por semana. O romantismo de trabalhar com qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar, não é tão simples na prática. Primeiro, não basta ter um laptop conectado para executar qualquer atividade profissional. É imprescindível ter conhecimento técnico, teórico e prático, além de capacitação contínua, devido, uma vez que tecnologias estão surgindo e sendo melhoradas a todo tempo, a capacitação do profissional precisa ser contínua. Ou seja, ser um profissional qualificado ainda é a ordem do dia. Não importa se vai ser, se o profissional vai seguir a vida inteira numa carreira ou se ele vai pipocar a cada 2, 3 anos em carreiras diferentes. A capacitação continua sendo imprescindível para ele ser um bom profissional. Então, na verdade, cada vez mais, já que as atividades profissionais vão se tornando mais complexas, essa capacitação vai sendo exigida no sentido de que esses profissionais se tornem cada vez mais especialistas. Isso não quer dizer que os generalistas vão morrer, existem diversas demandas para generalistas em diversos mercados, mas principalmente esses profissionais que vão se aventurar nesse novo mundo do digital, da economia gig, eles precisam realmente ser especialistas naquilo que eles vão fazer. O lado bom é que, no mesmo sentido, existem milhares de instituições, escolas e universidades com diferentes modelos de ensino à distância. Então, o EAD veio ajudar muito a esses profissionais que querem se capacitar, estando em diversos locais, mudando de locais o tempo todo. Outro ponto, que ainda vai provocar muito, já provoca, ainda vai provocar muitos debates, é a precarização dos direitos trabalhistas. Uma vez que freelancers e os chamados nômades digitais não possuem vínculo empregatício, ou seja, eles não se enquadram na tradicional CLT, eles não vão usufruir de alguns dos direitos e benefícios que já são garantidos por essa lei. Ainda vai longe a discussão entre... Existem posicionamentos mais conservadores que exigem que uma legislação trabalhista seja super protetora. Existem outros posicionamentos super liberais que preferem que o mercado seja totalmente autorregulado. Entre esses dois posicionamentos mais radicais, obviamente, existe uma série de posicionamentos mais moderados. Eu acho que o equilíbrio na busca desses posicionamentos é que vai determinar como essas novas funções vão atuar daqui para frente. Tem acontecido decisões interessantes, por exemplo, há poucas semanas na Inglaterra foi decidido que o motorista de Uber ele tem direito a um salário mínimo que vai ser pago pela Uber mesmo. Então, isso já está definido lá na Inglaterra, vai ser assim. Isso provavelmente vai gerar movimentos em vários outros países. Independente das questões trabalhistas, existe ainda um outro ponto que tem tangência com esse assunto, mas não é o mesmo. Trata-se de algumas regulamentações necessárias para a prática desse tipo de serviço. Regulamentações não só na área trabalhista. Como eles são claramente disruptivos em relação aos formatos antigos de funcionamento do mercado, inclusive,
em muitas situações cria-se um vácuo de entendimento sobre acontecimentos específicos. Então, por exemplo, no caso de um acidente envolvendo um carro da Uber, quem que é o responsável quem que é o responsável por esse acidente, por pagar os prejuízos desse acidente? Isso é uma definição que ainda está no ar, se é o motorista, se é a Uber, isso ainda não tem uma definição clara, em diversos lugares do mundo está sendo tratado de jeito diferente. Isso é somente uma dessas questões que servem para exemplificar como essa regulamentação ainda precisa ser organizada em diversos segmentos. Certamente, esses debates ainda serão bastante explorados entre a sociedade, os governos, entidades de classe e, enfim, diversos setores, né, da sociedade em geral, até se chegar a um ponto de equilíbrio. Isso é bom, porque obriga os interessados a participarem na construção de uma realidade mais alinhada com a qualidade de vida. Eu sei que muitos empresários que podem estar assistindo esse vídeo não estão necessariamente elaborando um modelo de negócio que esteja totalmente centrado na economia gig. Mas hoje muitas empresas estão usando outras empresas já dessa economia gig como stakeholders, por exemplo. A pandemia trouxe um exemplo muito claro disso, onde muitas empresas, e principalmente comércio, que precisaram ficar fechados ou atuar com restrição, né, durante os períodos mais críticos de isolamento, muitas empresas começaram a utilizar os serviços de entrega, por exemplo. Então, mesmo que a sua empresa não vá se tornar exatamente um modelo da economia gig, hoje muitos stakeholders da sua empresa, muitos serviços acessórios da sua empresa podem ser outras empresas que já são parte dessa economia compartilhada. Então, isso é muito importante de ser entendido.